Boa noite, irmãos. Graça e a paz seja com todos. Ou bom dia, não sei qual horário que você vai assistir a esse nosso tempo aqui de adoração. Por conta do momento que nós estamos vivendo, nós tivemos mais uma vez que suspender as atividades da igreja, mas isso não nos impede de adorar a Deus em hora nenhuma. E esse momento tem sido um momento desafiador para a igreja não só brasileira, mas para a igreja mundial, porque a Bíblia já nos falava que muitas coisas poderiam acontecer para nos fazer calar, mas nós temos que continuar pregando o evangelho e também continuar firmes na nossa fé. A nossa fé não depende de templo, não depende de reuniões de culto, a nossa fé não depende de estarmos reunidos num domingo à noite. Mas nossa fé depende do Senhor. E mesmo que virtualmente, nós podemos ainda assim cantar louvores a Deus, adorar o nome do Senhor e continuar a servi-lo onde quer que nós estejamos. Então eu queria que você, nesse momento, tivesse um tempo de oração, pudesse falar com o Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Fale com Deus. Entregue sua vida a Ele. Senhor, muito obrigado, porque mesmo quando nós pensamos que os recursos são escassos, que a gente não vai ter condições de se reunir, nós ainda podemos, Senhor, estar juntos de alguma forma. Nós podemos ainda nos alimentar da Tua Palavra, podemos nos alimentar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, de carecer da comunhão com os irmãos. Deus, fala conosco, que o Senhor derrame da Tua presença, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, da nossa vida, se derramando, Pai, falando, Senhor, ao nosso coração. Obrigado, Jesus, obrigado, porque eu sei que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvá-lo. A gente teve uma última notícia aí que nos pegou de surpresa, em que nós tivemos inclusive que desistir da transmissão presencial, porque a vigilância sanitária não permite que ninguém esteja presencialmente no templo. Então, se as ferramentas da lei são essas, a gente vai continuar com elas. E nós vamos louvar o Senhor da mesma forma. Vamos cantar ao Senhor? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome,
sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da criação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. Pra ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas, tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Senhor, obrigado porque podemos cantar ao teu nome, podemos louvar o Senhor. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
só colocar o violão aqui. Vocês estão vendo um cenário um pouco diferente aqui, né? Nós estamos aqui na chácara do meu cunhado e hoje é aniversário da Cida. Então a gente veio para cá para cantar os parabéns para ela. E eu queria até como aqui é uma gravação, né? Até pedir desculpas para os irmãos, porque a minha preocupação maior era não cumprir com o horário, porque poderia acabar a energia tanto aqui quanto no bairro. Então, para poder manter o horário fiel, então eu achei melhor gravar o nosso tempo aqui de reflexão e de louvor e deixar já na nossa página para que você assista. Hoje eu tenho a concorrência difícil, né? Nós temos, na verdade, que eu sei que alguns vão desistir da pregação para assistir o jogo ou vão assistir em paralelo, assistindo mais o jogo do que a pregação, mas Deus falará aos nossos corações da mesma forma. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto de Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. É um texto que fez parte de uma das minhas devocionais semanais e falou muito ao meu coração. E o texto fala sobre o descanso de Deus. Eu vou ler o capítulo todo, é curtinho, são poucos versículos, para que você possa acompanhar. Versículo 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. 4. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. 5. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. 7. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria, posteriormente, a respeito de outro dia. 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Na verdade, até o versículo de número 13. Eu queria compartilhar com os irmãos. Primeiro a gente precisa entender um pouco o contexto desse texto aqui. Hebreus trata sobre o sacerdócio de Cristo. Jesus como o maior sacerdote, ou como a palavra traduzida para nós, o sumo sacerdote, né? O que está por cima, o superior. E Jesus, ele não era um sacerdote de uma linhagem, vamos dizer assim, comum aos sacerdotes. Mas ele tinha essa função de sacerdote. Ele era representação do Senhor Deus ali entre o povo.
E ele fazia esse papel de entregar sacrifícios. E o sacrifício que Jesus entrega é a sua própria vida. Então Jesus é falado pelo escritor de Hebreus como esse sacerdote. E se nós lembrarmos um pouquinho da história do povo judeu, o texto que nós lemos, ele cita alguns momentos dessa história. O primeiro deles é a caminhada do povo no deserto. Porque a ideia de momento do descanso, de dia do descanso, esse termo tinha a ver com a entrada na terra prometida. Não era só isso, ele tinha outros significados que nós vamos ver mais para frente. Mas um desses significados, desse termo dia do descanso, como fala no texto de Hebreus 4, era sobre a terra prometida. E a entrada, a gente sabe que a geração de Moisés foi impedida de entrar na terra prometida porque foi desobediente a Deus. E Moisés, como líder do povo, se mostrou também incompetente, incapaz de liderar esse povo e quis jogar uma culpa que era também sua nas costas do povo. E Deus falou, tanto você quanto o restante dessa geração não vão ver a terra. Tanto que Deus deixou que ele olhasse por cima lá das planícies para ele só ter um vislumbre do que estava prestes a ser recebido pela geração de Josué. E a geração de Josué, ela entra na terra prometida. Ela desfruta daquela terra, vence batalhas para manutenção dessa terra. Mas se você observar lá no início do livro dos Juízes, você vai ver que a geração de Josué morre, Josué e toda essa geração morre, e a geração que vem antes não conhecia o Senhor. Ora, se você quer que o seu filho saiba alguma coisa da história da sua família, quem é que vai contar essa história? Você. Você e eu vamos ter que contar essas histórias e deixar esses legados para as próximas gerações. Ou seja, se aquela nova geração não conheceu a Deus, é porque Josué e a sua geração não apresentaram Deus para eles. Apenas entraram, desfrutaram da terra, mas não se preocuparam na manutenção do descanso. Um tempo depois, o texto cita aqui 2 versículos. Por exemplo, o versículo 5 cita o Salmo 95. O Salmo 95 é escrito por Davi. E o Salmo ali está falando que o povo não vai entrar no descanso. E a ideia aqui é justamente eles usaram o mesmo termo que o termo que era usado para a Terra Prometida. Mas que estranho. Se já entraram na Terra, por que Davi, de novo, está falando sobre algo como se não tivesse entrado na Terra? Como se o povo não tivesse descansado, já que entrar na Terra Prometida era o descanso. Aí é que está a questão. Porque o termo aqui fala também de o dia da verdadeira paz. O dia em que todos estarão em paz. E esse termo tem uma aplicação tanto presente quanto futura, pensando na glória eterna com o Senhor, mas também na paz que esse sumo sacerdote, só ele poderia trazer essa paz. O texto está falando que o dia do descanso nós só vamos encontrar quando nós conhecermos o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E aí ele segue o texto dizendo no final, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Porque é justamente isso. Cristo, ele divide e separa a nossa vida de tal forma que ela
ela se torna diferente. Ela se torna diferente. E aí ele termina dizendo que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas. Cristo sabe de tudo. Tá, diante disso, o que nós podemos aplicar para a nossa vida? Eu creio que a primeira coisa que a gente precisa pensar é qual é o verdadeiro descanso para a nossa vida. Eu já falo algumas vezes sobre isso nas pregações, né? Que férias não é descanso de fato. Férias é um tempo lá de prazer que a gente tem, mas o verdadeiro descanso a gente só encontra em Jesus Cristo. E de fato é isso mesmo. A gente só encontra o verdadeiro descanso em Jesus. Porém, existem coisas na nossa vida que nos fazem descansar muitas vezes mais do que Jesus. E uma pandemia pode tirar de nós muitas dessas certezas. Uma pandemia pode prejudicar essa forma de pensar e de agir. Porque às vezes a gente pode achar que o descanso para a nossa vida está na estabilidade. Eu estava observando as pessoas que reclamavam, né? E aqui eu não estou querendo defender qualquer posição política, mas só uma observação muito curiosa. Muitas das pessoas que estavam reclamando que não queriam que esse lockdown acontecesse por conta de trabalho, são as mesmas pessoas, às vezes, que forjam atestados para não ir trabalhar, que enforcam dias de serviço para fazer algum tipo de viagem. Vão ser as mesmas pessoas que vão para festas e aglomerações. Lógico que não são todas as pessoas. Existem muitas pessoas que vão ser prejudicadas. Mas o que é de fato descanso? Será que nós confiamos em Deus o suficiente para que essa semana passe e Ele nos sustente? Para que a gente ainda tenha da mão dele o sustento para nossa casa? Porque se você crê no Senhor Jesus, você não vai ser desafiado a confiar no Senhor, enchendo a sua casa de coisas, de bens, tendo um salário gordo, e é isso aí. Não. A gente vai aprender a confiar em Deus na privação. É nesse momento que a nossa fé é testada. Então, a questão que fica aqui é: onde é que está o nosso descanso? Onde o seu coração está descansando? Você está descansando porque você está trabalhando na pandemia e outras pessoas não? O jogo pode virar. Você está descansando no fato de que você está livre e que não teve pelo menos nenhum sinal de fato que você teve Covid? E o seu descanso é estar saudável? Isso pode mudar. O descanso precisa estar em Jesus Cristo. É Ele. É Ele. Ele é o descanso para o coração abatido. Porque essa vida, ela é passageira. Ela vai passar, ela vai acabar. Se Jesus não for o nosso descanso, o nosso coração viverá sempre em desacordo, sempre em caos. Deixe a palavra do Senhor dividir essas coisas e separar o seu coração
dessa forma, como ele diz no texto aqui, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, tudo na nossa vida é separado, para que não haja mistura de um descanso falso, de um descanso muitas vezes mentiroso no nosso coração. Jesus é o descanso para a sua vida. Jesus é o descanso para a minha vida. E nós só vamos encontrar descanso nele. Essa semana pode ser uma semana muito dura para você. Pode ser uma semana muito difícil, ou pode ser só mais uma semana. Qualquer que seja a situação que você viva, Jesus é o seu descanso. Descanse no Senhor. Descanse nas mãos dele. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede esse tempo, mesmo que distantes, mas um tempo em que podemos refletir, cantar, adorar o teu nome. Que o Senhor nos guarde debaixo dos teus cuidados e que em nome de Jesus o Senhor seja sempre o nosso descanso e que o nosso coração descanse em ti. Nos dá uma semana debaixo dos teus cuidados, guarda cada um dos irmãos, colocamos na tua presença aqueles que estão, Senhor, sofrendo, colocamos a irmã Oneide na tua presença, Pai, que o Senhor esteja com ela naquele leito de hospital, que o Senhor esteja guardando sua família, esteja com o irmão Alexandre, irmã Maria, Senhor, Alícia, cuida, Pai, deles na sua recuperação, que o Senhor esteja com os teus filhos, em nome de Jesus, Senhor, cuida de cada um. Obrigado, Pai, despede-nos debaixo dos teus cuidados e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos.